Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo seu podcast. Estamos começando mais uma roda de conversa semanal da comunidade Praticadamente. E nessa live vamos falar sobre um evento que será realizado nos dias 1 e 2 de novembro com o tema Imersão, Viver Sem Bloqueios. Então, seja você um terapeuta em busca de novas ferramentas ou alguém que busca autoconhecimento e transformação pessoal, esta é a sua oportunidade de mergulhar fundo no autoconhecimento e desbloquear o seu verdadeiro poder. Hoje, praticamente, está recebendo o professor Irmo Neto, especialista em biotranse, que vai apresentar seus convidados da imersão Viver Sem Bloqueios, que também participarão com palestras e práticas de diversas especialidades. E vocês hoje terão a oportunidade de conhecê-los melhor. Ah, ficou interessado? Então fique aqui conosco e não se esqueçam de acompanhar nossas atividades em nossas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, Facebook, no Spotify e os nossos vídeos no YouTube da comunidade Praticadamente. E se você gostar dessa roda de conversa, não esqueça de deixar seu like. Professor Irmo, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui comigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem não vai nos ouvir depois, né? Gente, eu estou muito empolgado. Dia 1 e 2 de novembro, imersão Viver Sem Bloqueios. Foi uma ideia que eu tive e eu liguei para a Milena comprou a ideia, falei com a Lília comprou a ideia e aí o negócio começou a crescer. Virei pro Alan, falei, Alan, você topa? Ele falou, pode colocar eu e o Leandro. O Leandro nem sabia, coitado, o Leandro só falou assim, tá bom, tamo junto. Aí falei com o Alex Cobbs e assim foi indo, e nós estamos em 7 esse ano. Quem sabe ano que vem a gente não esteja em 14, né? Que é o que eu gostaria muito, né? Para não ter que repetir palestras, para vocês aprenderem mais ainda sobre muito mais coisas. Mas eu quero apresentar para vocês as pessoas que estão aqui comigo, que vão palestrar no evento. Vou começar com, né, as mulheres. Milena, fala um pouquinho para o pessoal aqui sobre você. Olá, boa noite para todos. Eu quero agradecer a presença, eu mandei para bastante pessoas e obrigada às pessoas que compareceram. Estou vendo que tem umas 3, 4 pessoas aqui que chegaram através desse chamado e talvez está tocando o seu coração hoje, como já tocou o meu. Eu acho que eu e o Irmo, a gente tem uma história muito parecida, a gente vem do direito, tem esse fundo de alguma forma buscar a justiça ou herdar da nossa família algumas coisas para fazer isso valer, fazer o nosso conhecimento valer de alguma forma. E eu já tinha um chamado desde nova, mas o meu chamado eu fui buscar através das religiões, não fez muito sentido para mim, deixei de lado, fui para o direito, só que o meu coraçãozinho estava gritando. E aí eu comecei a desenvolver através de práticas terapêuticas essa parte de espiritualidade, mediunidade, cada um dá um nome que quiser. Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu vejo, eu sei o que eu ouço, e isso faz toda a diferença, tem feito a diferença na minha vida e tem feito a diferença na vida dos meus clientes. E como eu sempre fui do mundo corporativo, até quando eu estava no direito, eu era advogada de direito trabalhista de empresa. Então eu sempre fui desse mundo mais corporativo. Eu vim desse caminho. E as empresas começaram a me procurar. E hoje eu sou terapeuta energética empresarial, faço mudança nos negócios através da constelação familiar empresarial, através da radiestesia empresarial, através de limpeza energética, através de Feng Shui, voltado para os negócios. E o quanto você que está aí está perdido e se limitando àquilo que está pegando na sua vida hoje. Algo que está travando, que você está escolhendo pouco, está fazendo pouco por você. E você não vai além. Que talvez seja a mesma situação que eu passei lá atrás, eu fiz a minha transição de carreira, e todas as vezes a gente não está aqui para viver da forma confortável, do comodismo. A gente é chacoalhado e levado, às vezes, de formas inesperadas para as mudanças. Eu acho que no meu caso foram as perdas familiares, e por isso a constelação familiar foi uma das coisas que me ajudou muito nesse caminho de lidar com as minhas histórias familiares para fazer a mudança na minha vida e na vida dos meus clientes, nos negócios dos meus clientes.
Então, se você está aqui hoje, se você ouviu esse chamado, se você está disponível, fica com a gente para receber um pouco mais de informação sobre a imersão, para que você... Hoje nós estamos no dia 15 de outubro, estou olhando até porque de cabeça eu nunca lembro data. 15 de outubro. Hoje é dia dos professores? Sim. Hoje a gente está num dia muito auspicioso para aprendizado, para recebimento de informação, para compartilhamento de informação. E até falando isso, estou toda arrepiada aqui, vou honrar minha mãe, que era professora, com essa história, para que vocês possam receber e beber dessa fonte, que talvez é o chamado do que vocês estão precisando olhar na sua vida. Passo a palavra aí, irmão. Gente, Leandrão, fala um pouquinho sobre o Leandro e o que o Leandro vai trazer para a gente lá. Então, vamos lá. Eu, assim como alguns aqui, não venho da formação direta de terapia holística, ou tudo. Eu sou um engenheiro quadrado, um engenheiro químico de formação, mas de uns 5 anos para cá eu venho me especializando em algumas áreas como hipnose. Sou formado em medicina chinesa também. Também sou um apaixonado por energia, assim como a Milena. Então, tudo que se trata relacionado à energia me encanta. Mas na nossa imersão, né, eu já estou colocando como nossa, né, Yuri? Mas é nossa mesmo, é nossa. Eu vou falar um pouquinho sobre a respiração, né? Eu sou uma das minhas formações que eu tenho é uma pós-graduação em neurociência da respiração. Então eu quero trazer um pouquinho desse conhecimento aí para o pessoal, para quem participar, tanto online quanto presencial, né? E mostrar que é o poder que está na frente do teu nariz, né? Literalmente. Então é trazer essa consciência e mostrar um tanto de coisa que você consegue fazer, controlar e trabalhar simplesmente com a respiração, né? E isso tem comprovações científicas e várias coisas que a gente pode trazer, né? Que é um pouquinho diferente de quando a gente fala de hipnose, que tem a parte que é científica e tem uma parte que ainda não tem tanta comprovação. A, a respiração, você tem vários estudos, várias coisas que a gente consegue trazer, né? Detalhe, não estou desfazendo de forma alguma de hipnose, pelo contrário, eu sou um apaixonado por hipnose, principalmente hipnose não verbal, ainda mais aquelas coisas que não são comprovadas cientificamente. É, mas, assim, eu vou trazer uma coisa bem simples, mas o que eu quero mostrar é a partir da simplicidade é que se consegue a glória, né? Vamos dizer assim. Tanto de coisa através de uma coisa tão simples, um método tão... Não sei nem se dá para falar que é método, né? Mas um procedimento, ou um processo, ou seja lá como queira andar o nome, mas que tem tanto efeito sobre a gente e que a gente faz todos os dias e não percebe os efeitos que estamos causando em nós mesmos. Então, é isso que eu quero trazer a consciência para todos aí nessa imersão. Compartilhar um pouquinho Gente, desse conhecimento. a live que eu fiz com o Leandro tá fantástica, a live que eu fiz com a Milena tá fantástica, as lives que eu tenho feito esses dias estão demais, né? Então tem muito conteúdo lá já sendo disponibilizado. Eu vou falar no primeiro dia sobre a técnica da personagem pelos pés, então quem assistir lá vai compreender bastante como olhar um pé, como perceber qual formato qual o tamanho de dedo, disposição de unha. Tem um programa que vai auxiliar vocês nisso, né? Tanto um quanto o outro que eu disponibilizar, tem essa medição. Então, vai auxiliar vocês muito nisso. E, assim, os pés, eles são aquele que eu falo que é a minha anamnese não verbal, né? Tem uma cliente que ela mandou a foto do pé outro dia, eu peguei e falei, nossa, mudou isso, por causa disso, não sei o quê. Ela só escreveu assim, que pé fofoqueiro, né? Mas ainda bem que ele é, né? Porque se fosse depender de você falar e alguém interpretar o que você falou, tava ferrado, né? Vai anos de terapia. Mas é isso. Então, no sábado, eu vou falar sobre a técnica dos pés e no domingo eu vou falar sobre biotranse não verbal. O que é o biotranse não verbal? O que é esse estado alterado de consciência? E ele é natural? Por que eu não acesso? Por que eu não me beneficio dele? Então, a gente vai trabalhar um pouco essas questões, né? E também os medos relacionados às catarses, né? Que ocorrem durante esse estado alterado de consciência. Quem nunca tremeu de raiva na vida, né? Quem nunca ficou branco de susto, né? E nessas horas a gente sente o nosso corpo e a gente acaba tendo medo do que a gente sente.
Então, vai ser bem interessante, assim, vou fazer algumas técnicas também para as pessoas compreenderem bem isso. E eu acredito que vai ser um final de semana incrível, né? A Carol, a Milena, nos presenteou. Ela vai chegar mais tarde hoje, ela vai falar sobre sexologia, né? Então ela vai tratar um tema bem interessante. O Alex Cobbs vai trabalhar a magia sexual. Então, o Alan vai falar sobre a hipnose ligada à parte da espiritualidade. Então, assim, cada terapeuta vai trazer um pouquinho de conhecimento lá que pode destravar muitas questões que a gente nem imagina. Então, assim, a ideia foi minha, mas o evento não é mais meu, né? A partir do momento que você coloca essa ideia para o universo, ela deixa de ser sua e passa a ser de quem abraça a ideia, né? E graças a Deus eu tive essa ideia aí abraçada pela Milena, pela Lilian, pelo Leandro e por todos os outros que fazem parte do evento. Oi, irmão. Já que estão todos aqui, eu vou aqui, se vocês me permitem, fazer uma pequena apresentação de todos os palestrantes. A Milena Paula, ela é terapeuta energética, como ela falou, né, empresarial, ela já fez uma apresentação maravilhosa, e ela vai dar vários brindes, inclusive ela já está disponibilizando um brinde lá no grupo do WhatsApp das pessoas que já estão inscritas no evento da imersão Viver Sem Bloqueios, né? E ela vai falar na palestra, né? Uma das palestras dela é de onde vêm seus bloqueios e o olhar da constelação familiar, né? Então, é bem interessante, né? De se participar desse evento, né? Também falou aqui o Leandro, especialista em neurociência da respiração. Eu estou lendo aqui, tá, gente? E Breathwork. Falei certo. Breathwork. Ai, melhor, mais bonito, né? O Leandro, o Leandro Piscinato, ele é especialista em neurociência da respiração, Breathwork, que ele falou, né? Formado em diversas terapias, como ele falou, constelação familiar, hipnose, PNL, radiônica, TVP. Ele une ciência e espiritualidade para promover essa liberação emocional, equilíbrio energético e reconstrução psíquica. Gente, ele tem uma história maravilhosa que ele vai contar lá também. Ele vai falar na palestra Respirar a Vida, a conexão profunda entre a respiração, oxigenação e a biopatia do câncer. Bem, vale a pena se você ver a live dele com o Irmo, ele já entregou muita coisa naquela live lá, ele ensina muita coisa naquela live lá no Instagram, vai lá no Instagram ver que vale a pena. O Irmo vocês já conhecem, o Irmo está aí falando da análise da personalidade pelos pés, ele também, ele é um especialista em biotrans não verbal, né? Atua em diversas áreas também, ele também entrega muito, vai ter prática lá para quem estiver presente, e quem estiver no online também terão algumas práticas, e vocês vão poder tirar dúvida também. Ele vai falar do biotrans não verbal e os segredos da personalidade pelos pés também. Bem, eu já vi que chegou aqui, que está quietinho, daqui a pouco vai falar, eu acredito, é o Alain Michelon. Ele é facilitador de processos de despertar. Ele é facilitador desse processo de despertar, onde a mente silencia e o coração se abre e a consciência se expande. Ele fez uma transição do mundo corporativo para o mundo terapêutico, onde nasceu a Academia Fraternité, que ele atua junto com o Leandro. Eles têm um trabalho muito bonito, muito bacana, e eles fazem alguns eventos. Como é que é mesmo o nome do evento? Imersão analógica. Analógica. Isso, em que você fica sem celular, sem as redes sociais, e tem várias, você tem assim um dia de desconexão com os aparelhos, né? Mas uma conexão interior. É muito interessante, muito crescimento ali. Nós temos também a Carol, que o Irmo acabou de falar, a Carol Degani, ela é especialista em sexualidade, tem uma live também maravilhosa dela aí com o Irmo. E ela vai falar sobre sexualidade sem bloqueios, prazer, autoconhecimento e energia vital. É uma das palestras lá que ela vai trazer, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Alex Cobbs, que é psicoterapeuta integrativo também. Nós temos palestra do Alex aqui também no Praticamente. Ele vai falar sobre método blindagem, a hipnose não verbal para autocontrole e autonomia. Ele tem várias especialidades, mas o Alex Cobbs, eu acredito que quem já é do Praticamente já deve ter visto, ele é maravilhoso também. Ele vai fazer online, porém, o mesmo online, ele vai entregar também bastante coisas em prática aí para nós fazermos no online, tá?
nós temos também o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira, ele é hipnoterapeuta e mentalista, e ele vai falar sobre hipnose de rua e mentalismo, o poder oculto da sugestão. Tem várias lives também aqui no Prático da Mente, e o Bruno também entrega muito. Ele vai fazer a palestra online, porém, ele vai interagir e vai... Olha, ele fez na última live aqui com ele, que nós tivemos, ele utilizou do mentalismo com algumas pessoas aqui, com a Marcinha, com a Gisele, com o pessoal que estava aqui, e ele mostra que funciona. Eu esqueci de alguém, ô Irmo? Eu falei todo Não, mundo? falou todo mundo. Falei todo mundo. Então é isso aí. Eu gostaria que vocês tivessem uma visão geral do que vai ser, porque essa palestra, ela, além de trazer muito conteúdo para vocês, ela também vai trazer prática. E é através dessa prática, dessa interação, que ocorre a transformação. É mais do que uma terapia. Porque você ir com um terapeuta, você de repente vai ver um aspecto. E lá você vai ter terapeutas que vão falar da respiração, vão falar da sexualidade, vão falar de todos os seus chakras, de todas as suas energias, vão falar baseado em ciência e também a parte energética, a parte espiritual, a parte biológica, a parte psicológica. Então, assim, vale muito a pena quem puder estar presente ou online, porque online a gente já prova aí, nós temos comprovações científicas, que quando você trabalha online também tem uma mudança visceral, pode-se dizer, não sei se visceral seria o nome, porque o Irmo já atende online com o biotranse, não é mesmo, Irmo? E funciona, fala aí, Irmo. Funciona. Funciona. Assim, as vivências viscerais, elas envolvem processos catárticos, ou seja, elas vão envolver de alguma maneira ou outra exclusões de neurose intensas, né? E a partir do momento que você tem essas exclusões de neurose intensas, né, que você consegue se emocionar e romper um choro, se emocionar, romper um grito, ou se emocionar, romper um sorriso que você não consegue segurar, você está numa vivência visceral, entendeu? Então, funciona. E, Alan, eu sei, a sua câmera está O com Alan, problema aí, ele não tá conseguindo ligar a câmera por algum motivo. mas se você conseguir ligar o microfone, pode Com falar com a câmera certeza o fechada mesmo. microfone eu consigo ligar. Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Que honra estar falando com vocês aqui. Quero agradecer o carinho imenso de todo mundo estar me ouvindo. Então, eu vou brincar com o pessoal um pouquinho, se vocês me permitem. Durante a minha fala lá nessa imersão, eu pretendo trazer um exercício de xenoglossia para o pessoal e um de glossolalia, onde a gente vai brincar bastante com a nossa voz e entender a importância que há por trás e uma belíssima ferramenta de reconexão que há com a nossa voz e as palavras, com um ajuste que a gente consegue trazer para o nosso corpo. As vogais, por exemplo, A, E, I, O, U, quando ditas em determinadas frequências, elas são responsáveis por nos tornar pessoas diferentes. A questão é fazer o uso de técnicas e desse conhecimento para te regular. E eu vou fazer o uso um pouquinho desse conhecimento aí e vou trazer para vocês lá na imersão. Não, gente, vai ser incrível. Tem muita palestra interessantíssima, né? Milena, fala um pouquinho aí pra gente do que a pessoa pode esperar da constelação. E eu queria muito que você falasse, sabe do que eu sou apaixonado? Do Teta Healing. Teta Healing. Vamos lá. Vou começar falando da constelação. Eu vou falar sobre o Teta Healing, que você ama, eu também amo. Como eu estava falando para vocês, eu fui me compreendendo como terapeuta, não foi uma busca que eu busquei estar terapeuta, eu fui buscar olhar para mim, e as terapias energéticas, holísticas, cada um dá um nome que gosta, fizeram toda a diferença, e a constelação me fez mudar o patamar do meu trabalho. A partir da constelação, eu herdei o professorado da minha mãe, eu fui levando isso, e eu fazia, através do meu pai, a parte da saúde com as terapias. E quando chegou nesse momento da constelação, veio a questão de ensinar para as pessoas e passar a questão do aprendizado, do conhecimento. O conhecimento ele não pode ser retido. E como é que a constelação pode te ajudar dentro disso? Você pode olhar para a sua história ou para algo pontual que está acontecendo na sua vida de fora e compreender como essas coisas se comunicam, porque uma constelação ela tem movimento, seja através de bonecos, seja através de bonecos na água, que você tem diversos tipos de constelação, seja através de pessoas que nunca te viram, que vão contar a sua história, porque a constelação bebeu de diversas fontes para chegar no que ela traz hoje.
dentro desse legado de olhar para a sua história e tirar esses bloqueios, quando você olha para a sua história, você olha para os seus antepassados, você olha a repetição de padrões. Por que a minha mãe fez isso, eu faço isso? Por que meu pai ou uma tia da família, um primo da família é assim? E tem isso na minha família, as coisas estão se repetindo e eu não consigo quebrar isso. E as coisas estão sempre acontecendo da mesma forma. A constelação te traz esse olhar, te traz a consciência, além da consciência corporal, mental, energética, para que você possa fazer do seu jeito, para que você possa ser o melhor você. E além daquilo que te limitaram, daquilo que limitaram seus ancestrais e que tem limitando a vida dos seus descendentes, daqueles que vieram, seus filhos, seus netos. E essa é a parte da constelação que eu mais gosto. Então, esse é o ponto. Vai ter exercício prático, sim, para quem está online, para quem está no presencial. Eu acho que a pegada de todo mundo que está aqui é prática. Aqui a gente tem essa... Vamos ajudar, vamos criar possibilidades e vamos fazer diferente. O que está bloqueando? A gente vai dar esse olhar para vocês, cada um com o seu ponto de vista. O meu nesse trabalho vai ser o da constelação familiar. Mas tem a questão do Theta Healing, que o nosso amigo Irmo Neto ama, adora. E tá tudo sempre certo. O Theta Healing é uma técnica energética. E é muito legal isso, né? A minha formação de constelação familiar principal é xamânica. Até tem gente que está aqui, que eu enviei em grupo, que é da mesma formação que eu. A gente se conheceu nesses grupos. E o Theta Healing, ele tem uma vibe xamânica. Porque a Vianney Stibble, ela é descendente dos nativos, dos povos nativos americanos. E ela traz isso através das ervas, através da captação energética, da leitura energética. E o Theta Healing faz isso muito bem. Para quem tem uma certa mediunidade, espiritualidade, não se viu dentro de uma religião, de uma igreja, não consegue se ver nesse caminho, essa é uma das técnicas que te ajuda a ter ferramentas para você entender o que está acontecendo com você e fazer uma leitura do que está acontecendo, lidar com isso, trabalhar com você, com os outros e ter percepção do ambiente também, tá? Então, o Theta Healing, ele faz essa leitura energética e te dá ferramentas para que você possa utilizar a sua mediunidade, a sua espiritualidade de uma forma mais leve, sem medo. A gente tem tanto medo de tantas coisas, do desconhecido principalmente, e o Theta Healing faz essa leitura. O Theta é uma onda, que quem trabalha com hipnose aqui já vai entender o que eu estou falando, que você vai no estado mais profundo, e Healing é cura. Então você vai para uma onda de cura que você leva o teu cliente para aquela onda, para que ele se abra e você possa acessar o campo dele. A constelação familiar, a gente também trabalha com campo morfogenético. Então, as coisas, elas se conversam. Quando eu falo que eu tenho mais de 30 técnicas de terapia, eu tenho mais de 30 técnicas porque elas conversam. Elas vão se complementando e a gente vai utilizando isso. E quando você olha esse campo morfogenético, é quem você é onde você está agora. Qual é a sensação e o sentimento que você está se desconectando de ser você? Que você está se afogando numa dor, numa insegurança, numa ansiedade e não consegue mais olhar para o todo e só está vivenciando aquele estado que está dilacerando, seja o seu corpo, a sua mente, os seus relacionamentos, os seus negócios. E é tirar você desse estado para que você possa ser o melhor você. Acho que é isso. Faz sentido aí, irmão Neto? Faz muito. Gente, sabe por que eu falo tanto Theta Healing? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, você tem 100 pessoas reunidas num lugar. 70% dessas pessoas vão ter o grau de transe normal, né? Que vai até o 30 da tabela de sintomologia do transe. Só que 25% dessas pessoas, ou seja, 25 pessoas, vai de 30 a 40. Então já está fora da casinha. E 5% está fora do universo. Ou seja, 5 pessoas são fora da caixinha mesmo. Então o que acontece? Quando você começa a perceber que num campo de futebol tem 20 mil pessoas, às vezes, quanto é esse percentual de pessoas que têm esses graus mais altos, que estão reunidas ali no mesmo lugar? E muitas vezes elas sofrem preconceitos porque elas são diferentes. Elas nasceram diferentes. E assim, esse dom, ele não escolhe religião, ele não escolhe classe social, ele não escolhe nada. Você nasce com ele, pronto. Agora, o Theta, quando eu vi a Milena fazer, porque assim, a Milena é uma parcerona minha dela há muito tempo, eu virei para ela assim, vamos trocar? Você faz uma sessão de Theta Healing comigo, eu faço uma sessão de hipnose com você. Aí ela, vamos. Aí a gente fez, né?
E quando eu vi ela trabalhando o Theta Healing, eu virei e falei assim, filha da mãe, isso é fantástico. Por quê? Eu sempre falei que sonambúlicos e esses, ou seja, esses 30%, eles invadem a nossa mente. Eles querendo ou não, eles invadem a nossa mente. Então, é aquela pessoa que você chega, ela não só sabe que você está mentindo, mas sabe o que você está mentindo. Então não tem como enganar esses 30%. Né? Eles falam que é intuição, eles falam que é premonição, mas eles têm, na verdade, uma linguagem semiótica muito intensa. Então eles conseguem ler as microexpressões muito fácil, desde que nasceram. E aí o que acontece? Já que não tem como eu omitir nada deles, eu aprendi a ser, tá, não tem como mentir, então é isso, acabou. Né? Mas as pessoas que não sabem, que não têm nenhum aprendizado, mas têm essa capacidade, elas sofrem por algo que elas sabem, mas não podem falar porque não ficaria estranho. Né? Como é que eu sei que ele está mentindo? Se ele não falou nada, né? E ninguém mais percebeu, só eu. E a Milena, na hora que ela fez a sessão, eu percebi o quê? Ela podia usar essa capacidade dela para invadir a minha mente, achar o que precisava, me ajudar, trazer para mim o que era, a gente conversar e ela falar, posso resolver? Pode. Aí ela ia e resolvia. Ou seja, ela estava treinando o que é meu, Milena, o que é do Irmo, que é o grande problema de quem tem esses dons maiores. A hora que eu vi isso, eu falei, gente, todo mundo que tem grau hipnótico elevado deveria estudar o Theta Healing. E eu fui, assim, atrás de estudar o Theta Healing, só que os livros, gente, é uma bíblia. Então, assim, óbvio, eu dei uma lida, estudei um pouco, mas eu não posso falar que eu virei especialista, porque é muita informação e muito desdobramento. Olha lá, olha o tamanho do livro lá de baixo. Eu tenho esses livros, entendeu? Mas é muita coisa, gente. É estudo para uma vida inteira, praticamente. Então, assim, vai ser bacaníssimo dentro dessa imersão, porque vocês vão ver pessoas que tiveram essa capacidade de ter esses graus hipnóticos mais elevados e o que elas fizeram para dar uma direção a isso e desbloquear a própria vida. Né? Então, assim, eu convivo com essas pessoas. Então, muitas vezes os clientes falam assim para mim, mas isso pode? Eu falei, gente, o meu mundo é o mundo da Alice nos Países Maravilhas. Coelho fala, né, tem o chapeleiro. É esse o meu mundo. Então, pode. Eu posso não compreender como você fez ainda, mas que pode, pode, entendeu? E, assim, mais alguma comentários de vocês, perguntas, aproveitem que está todo mundo aqui. Na verdade, se alguém tiver alguma pergunta, aproveitem para fazer. Né? Alguma dúvida? É só ligar o microfone. Não, eu tô vendo a carinha da Marcinha, a Marcinha tá coçando, entendeu? Tá coçando. Para perguntar, também tô achando. Que a Marcinha fez uma live com o Ivo, também muito boa. E ela na live, ela até contou um pouco da história do Praticadamente, né? Porque a gente aqui no Praticadamente, nós temos mais de 300 aulas com várias técnicas diferentes, especialistas diferentes na área terapêutica, com hipnose, a grande parte, porque o grupo fundou em cima da hipnose, mas nós temos tudo quanto é tipo de terapias e terapeutas. Temos, inclusive, uma roda de conversa de constelação, em que estava presente a Rosana, que está aqui. Nós temos live aqui com o Alex Cobb, como eu falei, que vai participar. O Bruno tem um monte também. O Irmo, a gente tá brincando, daqui a pouco a gente vai ter uma playlist com o Irmo e uma playlist com o Bruno, que são os que mais tem, mas eles trazem muito conteúdo, eles estão sempre estudando, e aí eles trazem novidade, a gente fala de tudo, gente, inclusive psicodélico, que é uma nova vertente aí terapêutica que está vindo com toda a força. A gente tem live também falando sobre isso. Então aqui, e no grupo de WhatsApp, tem vários terapeutas ali, com várias especialidades, e às vezes alguém tem alguma dúvida ou quer estudar sobre alguma coisa, coloca lá no grupo e tem um retorno da visão diferente de cada pessoa, porque isso que é legal, entendeu? Porque às vezes a gente acaba tendo vamos dizer assim, um trabalho meio solitário dentro daquilo. Então, por exemplo, eu trabalho como a gente falou, com constelação, ou com barra axel, ou sei lá, né? Trabalho com uma coisa, uma terapia específica. E aí eu pego um assunto e não está funcionando como eu queria. Aí você coloca lá no grupo, aí outra pessoa que trabalha com outra especialidade, ela vai dar o ponto de vista dela.
ela vai falar, de repente, às vezes, que ela pegou alguma, né? Nós temos até tatuador que aplica hipnose para fazer tatuagem. Então, o grupo é bem diverso, pessoas de várias profissões diferentes trabalhando no grupo, né? E o Roberto também, que já está aqui também, que ele já fez também uma live aqui para gente, que trabalha com Bioenergia. bioenergia. Eu ia falar biomassagem, nada a ver. Bioenergia, Não, sim, massagem bioenergética também. também. Massagem Massagem biodinâmica, é isso aí que eu queria. Então, assim, o Irmo fica brincando com o Roberto toda hora, zoando o Roberto, porque o Roberto também já fez o curso do Irmo, ele já teve lá em Campinas, né? Então, assim, é legal essa troca. Essa troca ela é muito enriquecedora, porque o terapeuta, ele, além de aprender e estudar, aqui no Praticamente a gente estimula muito a fazer terapia. Então, é muito comum, às vezes, um trocar terapia com o outro. Igual eu já fui lá em Cabo Frio fazer terapia com a Ana, que a Ana não está aqui, mas aqui eu já passei por algumas terapias com alguns colegas aqui e alguns colegas passaram comigo, e aí vai ter uma troca com o Irmo também e outros terapeutas mais aqui que já tiveram, a Maria Inês também que está quietinha ali também. Então, assim, e pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, né? E fora. Eu não tenho visto muito não, mas nós estávamos com esqueci o nome dela também, até lá no Japão. Então, assim, tem um outro terapeuta que ele está lá na Europa, lá na região ali da Inglaterra. Então, assim, tem pessoas de tudo quanto é canto, e aí você acaba tendo uma visão diferente. Então, quando o Imo trouxe a imersão Viver Sem Bloqueios, nós, praticamente. O Fábio Mouros, é isso mesmo, botaram ali no chat. Então, quando o Imo trouxe a imersão Viver Sem Bloqueios, nós achamos muito legal, porque ele está justamente com essa proposta, trazer terapeutas diferentes num mesmo espaço. E que aí a pessoa pode ir lá, ela sendo terapeuta ou não, passar por um processo, entender melhor, se conhecer melhor, porque está tendo muito adoecimento hoje na área da saúde mental? Porque as pessoas estão se distanciando delas mesmas, né? E quando você começa a se entender, se conhecer, você vive melhor, você entende melhor as coisas, você não sofre tanto por coisas que, de repente, não necessitam tanto sofrimento. O sofrimento ocorre por quê? Porque a gente não entende, a gente não conhece, né? E quando você começa a se entender, a se conhecer, você vive melhor. Você vai procurar, como o Irmo já falou várias histórias aqui que a gente conhece, de outros colegas aqui que já contaram, de ter passado pelo processo terapêutico e ter não ter mais a necessidade de usar remédio, ou começar a fazer atividade física que não gostava. As coisas começam a fluir. Essa fluidez natural, ela vem com o autoconhecimento e você começar a soltar certas amarras, como a Milena falou, de você reconhecer a sua cultura. De repente você não está reconhecendo a família, o que a família tem ali, que você deveria só simplesmente mostrar para as pessoas, passar o conhecimento que você tem, né? Então, assim, é muito legal essa troca, né? Não, e aqui, gente, ó, nós temos, por exemplo, a Eliana, que está aqui com a gente, a Eliana é psicanalista das Exato. boas, entendeu? E vai estar lá com a gente também, né? O Dalmo, gente, o Dalmo é um profissional incrível, um cara que tem muita ferramenta dentro do set terapêutico, né? O Roberto, gente, eu brinco com ele bastante, mas é um dos caras que eu admiro demais. Por quê? O Roberto, ele estudou Reich pelo Frederico Navarro, né? Então, ele foi fazer essa imersão dentro do estudo do Frederico Navarro. Depois, ele foi estudar a massagem biodinâmica, né? Que tem a relação com a Gerda Boysen na escola de São Paulo. Então, o Roberto e ainda desenvolveu um monte de coisa legal lá para a escola. Tanto é que eu conheci o Roberto porque ele fez um estetoscópio eletrônico, né? Então, você põe o estetoscópio na barriga e você ouve o barulho do intestino, né? Sem ficar com aquele negócio no ouvido. Então, é bem bacana a diversidade de pessoas. A Yara, uma querida que eu ainda não conheço pessoalmente, mas vou conhecer ainda, se Deus quiser, né? Que me mandou uma cliente, gente. Não conheço a Yara pessoalmente, e ela me defendeu. Já achei maravilhoso. Obrigado, né? Tem aqui Marcinha, a Regina Jesus, eu não conheço, ela disse que ela é reikiana e trabalha com curas arcturianas e flui. olha que bacana. Depois ela fez o curso de instrutora para yoga, legal, né? Eu sou reikiana também, Regina, muito bom isso.
essa troca é muito importante, a gente conhecer, né, né? É como a Milena está falando, ela tem várias técnicas, né? A gente tem várias técnicas. Eu tenho várias técnicas, fiz vários cursos, e a gente começa a trabalhar mais com aquilo que a gente mais se afina. Porém, o que a gente estudou, a gente utiliza quando a gente está trabalhando, né? Isso que o Irmo falou, essa sensibilidade, você olhar para o outro e usar a técnica certa dentro do que o outro precisa. Isso a gente consegue como? A gente consegue quando a gente aprende a como lidar, né, dentro dessas técnicas, a trazer, levar esse conhecimento, esse direcionamento à pessoa. Né? Eu, por exemplo, eu sou reikiana, mas eu utilizo reiki para mim, eu não trabalho profissionalmente com o reiki diretamente, mas eu utilizo o reiki, entendeu? Então, assim, é exatamente sobre isso, né? Boa Boa noite, Lilian. Obrigada, obrigada pelo processo. Oi, diga, Roberto. Eu fiquei curioso uma coisa na apresentação do Pisciani, né? Uhum. Sim, Leandro Pisciani. Network, e ele fala no final que ele trabalha com a biopatia do câncer. Qual que é a abordagem? A biopatia do câncer do Reich ou é outra visão, outra? Fiquei curioso. Que tem assim, tem a biopatia do câncer do Reich, tá? Que inclusive quem me apresentou esse conhecimento aí, na verdade, foi o Irmo, que eu comecei a integrar aí algumas coisinhas que tem do Reich. Mas o principal aí que eu uso, inclusive tem pessoas que eu ajudo e tudo mais, tem um grupo que a gente chama de Essência Pós-Diagnóstico, que é muito usando a respiração para explicar o que a respiração pode contribuir com isso. Isso, falando biologicamente, né, por tanto controle falar de oxidante e antioxidante dentro do seu organismo, que o câncer nada mais é que um aquário sujo formado por o que forma um terreno biológico que é propício para a formação daquela célula anormal, tá? E eu explico como que isso é formado e como que a sua respiração contribui para que isso não faça, né? É lógico, aí tem toda a parte mental e tudo mais, tá? Então, o meu foco principal é esse, apesar ter outras abordagens aí também no meio, mas o foco principal é esse, que é mais simples de você trazer a luz do conhecimento do dia a dia das pessoas, vamos dizer assim. Que faz sentido, né? Porque o Reich ele fala da biopatia do câncer, né? Que o câncer ele é uma falta de oxigênio na célula, né? Sim, sim. E isso é comprovado. Se você colocar uma célula tumoral num ambiente rico em oxigênio, ela não sobrevive. Porque ela é anaeróbica, inclusive. É, E ela é aí ácida. tem todo um conjunto aí, né? Por isso que a gente fala que é um aquário que forma, que é como se fosse um aquário sujo, né? E quanto mais sujo, mais difícil de limpar. Mas é como se fosse jogando água, a água transbordando até aquela água ficar cristalina. É isso que você tem que fazer. E não é de uma hora para outra, né? Só que eu falo, são três fatores principais, né? A ausência de oxigênio, o que você falou, que é o meio ali favorecendo toda a proliferação disso, que é presença de, como fala, tanto fungos, bactérias e tudo mais, que são contribuintes, porque eles promovem fermentação, e a fermentação gera um ambiente ácido e é favorável para o crescimento de uma célula tumoral, né? E o outro a suplementação inadequada, ou alimentação, né? A gente fala suplementação, todo mundo pensa em medicamento, mas o seu suplemento é seu alimento, né? Enquanto a pessoa ingere todo e qualquer alimento que é favorável a gerar um ambiente fermentativo e ácido, você já está colocando mais um contribuinte, né? E se você não sabe respirar, aí é o pior de tudo que entra, né? Que é uma coisa que você só precisa lembrar como é que é. Eu falo, não é aprender, é lembrar, porque todo mundo nasce sabendo como se respira. Você tem que trazer a consciência como é a sua forma normal de respirar, né? E aí é você colocar esse conjunto como um todo, Roberto, porque é isso que é a ideia disso. É mais simples do que parece. A gente quer complicar as coisas, colocando um monte de elemento, querendo comprovar cientificamente, colocar um monte de eletrodo. A gente para e respira e vê o que dá. Depois você me fala, é mais fácil.
No caso, né? você vai estar ensinando também esse processo de respiração ideal, seria isso? Eu vou dar um overview geral, tá? Tá. É porque, assim, tem várias técnicas, só que o pessoal acha, fica vendo muita coisa, tem muita informação de respiração para atletas, para não sei o quê, mas a pessoa que quer trabalhar a respiração para melhorar alguma coisa tem que começar pelo básico, né? É aquele negócio, a pessoa não consegue sair correndo se uma dá conta de andar. É isso que a gente tem que colocar na cabeça do pessoal, tá? Então, é mostrar como isso funciona, né? Entender que o CO2 não é um vilão, ele é um amigo e a gente tem que saber controlá-lo, né? Então, tem várias coisas, porque o CO2 é como se fosse um ímã que atrai o oxigênio para a região que você quer levar. Se você elimina todo o CO2 do seu organismo, seu oxigênio simplesmente fica circulante e não entra na onde ele tem que entrar, que são órgãos, vísceras e locais menos utilizados, né? E, é lógico, o estado mental altera sua frequência respiratória e aí começa a desencadear uma série de coisas, né? E o Ah, mais legal, gente, só dando um parênteses que o Leandro colocou, que o grupo é para pós-diagnóstico. Por que isso? Grande parte do trauma vem do diagnóstico de câncer. Poucas pessoas se dão conta disso. Tanto é que no Netflix tem um documentário que chama Como Mudar a Sua Mente. E no documentário 2 vai falar sobre, no episódio 2 vai falar sobre a psilocibina. E a psilocibina aplicada a pessoas com câncer. Aí você fala, mas o que tem a ver um psicodélico com câncer? Aí vem a explicação, tem a ver com o diagnóstico. Porque o diagnóstico traz uma carga traumática que acaba prejudicando o tratamento. Então, usando o psicodélico, você quebra o trauma, que facilita aí o tratamento começar a surtir efeito. Então, é fantástico isso, Leandrão. Parabéns. não, colocando essa questão aí, tem aquela questão que a gente chama de autoridade, né? O médico, quando você está numa situação dessa, você está. Aí entrando um pouquinho do lado da hipnose, né? Cara, quando você entra na frente do médico, você está numa situação dessa, você está no hiperfoco para saber o que, que esse cara vai falar que eu tenho que fazer para me curar. O que ele falar, você aceita de imediato como verdade no seu subconsciente, sem questionar. Você quebra qualquer barreira de julgamento, né? E se o cara, por escorregão ou por falta de conhecimento, alguma coisa falha, alguma coisa que não vai dar bem, vai direto no subconsciente e pronto. É trauma instalado com sucesso. Então, a pessoa precisa de entender, um diagnóstico não é sentença. Um diagnóstico é simplesmente um rumo que você tem que tomar para, de acordo com a decisão que você tem naquele momento. Quero me curar ou não quero me curar? Ponto. E ali você começa o seu trabalho. E assim Ô, é. Simples. Leandro, a Marcinha colocou no chat ali, o fumante como entra nesse perfil? Eu preciso só de entender a pergunta. Qual o perfil, né? O perfil para pessoas Marcinha? com câncer, pessoas com... A Se, respiração do se a fumante, ela quer respiração, saber. se a Porque o fumante respiração... normalmente, o fumante tem problema de respirar normalmente, não? Todo qualquer... vamos lá. Imagina que você tem uma peneira, né? E através dessa peneira você filtra o oxigênio que você quer mandar para dentro. Qualquer coisa, fumaça, seja de cigarro, seja de poluição, seja de poeira, seja do que for, você começa a sujar essa peneira. Essa peneira estando suja, você diminui a eficiência de troca do seu oxigênio. Eu estou falando de uma forma mais simples possível, sem falar de químicos e componentes que tem no meio, que também vão para o sangue, vão gerar, desencadear uma série de outras coisas, mas eu estou falando simples e puramente da barreira que você tem de troca de gases, né? O efeito Bohr, eliminar o CO2 e trazer o oxigênio, só isso. Então é mais ou menos isso. Eu tenho um filtro, eu entupo esse filtro parcialmente, e a troca, o que tem que entrar não entra, o que tem que sair não sai. Simples assim. Como é que eu faço isso? A pessoa foi ou viveu num ambiente poluído, ou contaminado, ou foi fumante por 30 anos. Ele não quer de um dia para o outro voltar do jeito que era. Ele tem todo um trabalho, uma jornada, ele tem que ter consciência disso, né? O problema é Então, que todo mundo quer pílula mágica, né? Todo mundo quer Exato.
que é pílula mágica e acha que opa, parei, amanhã eu vou sair fazendo uma maratona porque eu estou conta de respirar. Não, você vai morrer e ter um infarto. Fato. Agora, se você quer, a primeira coisa é, você teve disciplina de 30 anos fazer a mesma coisa, sei lá quantos anos, fazer a mesma coisa. Agora você quer, de um dia para o outro, simplesmente largar isso? Não é. Você tem que entender que isso também já é o ato mecânico que você tem desse vício, ele já está instalado. Até você quebrar, gerar novos mecanismos, novos caminhos neurais. Tem toda uma construção, uma destruição, uma reconstrução dentro do seu organismo que você tem que respeitar. É simples. A gente que complica e que é mágica, que é uma pílula. É a mesma coisa para quem trabalha com hipnoterapia. A pessoa chega e fala assim: ah, eu tenho um trauma X e eu quero que você tire de mim. Opa, não sou eu que tiro, é você. Isso é Eu o não. mais difícil de fazer, isso é o mais difícil de fazer as pessoas compreenderem. Eu tenho técnica. Quem tem a capacidade é você. Eu vou ajudar você ao máximo a colocar a sua capacidade a seu favor. Mas eu É não tenho essa capacidade por você. isso. Agora se coloca na posição de um médico que prescreve os medicamentos, o cara chega, eu estou com dor de cabeça, tira isso de mim. Ah, toma isso aqui que vai passar. Se não passar, você volta que a gente prescreve outro. Sim, que funciona com hipnoterapia, com terapia em geral holística. Fala assim, a primeira coisa é, o que você vai fazer para que você evite este problema? Você fala assim, eu não vou fazer nada. Eu falo assim, desculpe, eu não posso te ajudar, eu não tenho um remedinho. É diferente, né? Eu falo que a felicidade exige esforço. Não é uma pílula mágica que você toma e amanhã você acorda feliz pro resto da vida. Não. Felicidade é um esforço diário, né, de construção dela. Então, pô, mas eu não quero construir hoje. Tudo bem, você vai ficar no patamar que você parou. Mas se você quer aumentar o seu patamar, você tem que continuar, né? Então, eu falo muito isso, não é uma pílula mágica. Tanto é que muita gente fala assim, psicodélico, vou tomar para recreação. Eu falei, não faça. Porque se você tomar, pode vir uma bad trip, você vai se danar, entendeu? Ah lá. Exatamente. E o psicodélico também, ele é complicado, porque você tem todo um procedimento, né? Tem todo um protocolo, porque as pessoas que tomam de qualquer jeito, elas acabam, aí depois a gente não tem resultado ou que deu ruim, porque a pessoa não fez o protocolo como tem que ser, né? Então, tudo tem. Assim como você levou tempo para chegar onde você está, com o que você tem, não foi de uma hora para outra, para reverter também vai levar um tempo, né? Tá? Dina, deixa eu falar para você. A imersão será dia 1 e 2 em Campinas, né? E ela vai também ser transmitida online. Então, ela é híbrida, tá? Então, você pode tanto participar dela presencialmente como online. O investimento para a imersão até hoje é 199. A partir de amanhã é 250, tá? Então, se quiser fazer, participar, já fala aqui no grupo, que daí eu já coloco você lá no nosso grupo para você já ter garantido o valor, pelo menos. Nem que você pague amanhã, não tem problema, entendeu? Mas aí você já está com esse desconto, tá? Inclusive, ainda hoje, quem se inscrever, quem vai entrar em contato comigo hoje, vai, eu quero participar, eu já coloco lá no grupo, pode pagar amanhã, não precisa pagar hoje, né? Às vezes a pessoa não consegue, pode pagar amanhã pelo mesmo valor. Mas desde que entre hoje no grupo. Eu quero fortalecer uma coisa aqui referente ao evento, tá? Olha o tanto de profissional. Vocês estão ouvindo um trechinho. Nesse valor, você não paga uma sessão com a gente. É uma possibilidade incrível de vocês estarem presentes e fazer um movimento. E pode ser parcelado no cartão de crédito, tá? Então tem essa possibilidade também. A nossa ideia é que as pessoas tenham a disponibilidade de olharem para elas, de estarem presentes com pessoas diferentes. Talvez eu não te toque, mas o Irmo te toque, ou o Alan, ou o Leandro, e tá tudo certo, não tem nada errado. Cada um vai ter uma conexão com alguém. E quando a gente vai conversando, eles se complementam. Vocês falaram do fumante? Todas as vezes que eu trabalhei fumante, trabalhei com Teta Healing sempre fumante, viu, Irmo? Eu sempre busco no corpo onde está o vício. E quando nos meus pré-julgamentos eu acreditava que está no pulmão, na boca, sempre estavam nas mãos. Cigarro, sempre nas mãos. A gente começa a entender como o corpo também responde, como a energia responde. E é tudo que a gente faz, basicamente a gente usa nossas mãos. Para quem perguntou aqui. Não percam a possibilidade, o valor está bem acessível.
1 e 2 vai ser incrível, tanto presencial quanto online. Quem pode estar presente, ótimo. Quem pode estar online, ótimo também. Mas vocês vão ficar esperando a mágica acontecer? Ou vocês vão fazer a mágica acontecer aí do outro lado também? Vai querer a pílula? Gente, Bem, brigadaço, obrigado bem por todo colocado, mundo. Milena. É, Emo, eu vou deixar, aproveitando aqui, eu vou deixar também na sexta-feira que eu vou estar divulgando esse vídeo aqui no canal da comunidade Praticadamente. Eu vou deixar o link também na descrição. Quem quiser acessar o link, é só ir lá na descrição, vai estar o link das aulas, dos dias, dos valores e tudo mais. exato. E aí a gente vai até conversar lá no grupo dos terapeutas que vão participar. Como essa live vai ser colocada no ar sexta-feira, e quem estiver assistindo já perdeu o prazo, né? Talvez a gente faça alguma coisa de quem veio pela live, vamos ver, alguns descontos para não pagar tudo, mas também não pagar o valor cheio. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ou ganha um bônus extra, não sei, vamos ver. Talvez não mexa no valor, mas ganha um bônus extra. Então a gente vai ver alguma coisa. Então vamos aproveitar e vamos encerrar então a live e a gente continua aqui com o papo. Gente, brigadaço, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu adoro, vocês sabem disso. E é um prazer enorme poder estar aí um final de semana com todo mundo. É isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma roda de conversa. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de nossas próximas rodas de conversa que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao professor Irvo Neto e a seus convidados palestrantes e a todos que estão aqui presentes também, ao vivo, também a você que vai assistir essa gravação, tá? E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.